Sabe, quando seu coração se enche de temor e faz assim, tomara que eu não atrapalhe. É a minha sensação nesse momento. Eu não sei como é que Deus falou contigo, mas comigo já valeu. Já podia encerrar. Tomara que eu não seja o mais é menos, sabe? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Eu viajei muito na minha vida. Muito. Eu não sei quantos centenas de milhares de quilômetros já rodou indo por todo esse Brasil, para lá e para cá. Mas teve um dia em especial que eu cheguei numa cidade chamada Santo Antônio de Jesus, indo fazer uma visita técnica a uma empresa chamada Codical. E eu cheguei na cidade, era umas 3 e pouca da manhã, de um ônibus moído, porque o ônibus que eu tinha pego não era um leito, era um ônibus menor, e eu já sou muito grande, e eu cheguei amassado. Tudo que eu queria era dormir. E aí foi uma dificuldade para achar um táxi. Meu Deus do céu, que dificuldade, que dificuldade. E de repente, me vi no hotel, tomei um banho para dar uma relaxada, deitei na cama e liguei a TV, estava passando ópera. Eu nunca assisti ópera na minha vida. Mas era uma senhora negra, grande, uma voz imponente. E ela cantava uma música cristã, que dizia: existe um som acima da minha cabeça. Existe uma voz que fala comigo e ela está lá. Em latim, mas havia uma tradução embaixo. E eu fico pensando, qual é a nossa dificuldade em ouvir a voz do Senhor? Será que o Senhor não fala? Qual é a nossa dificuldade? Qual é a minha dificuldade em ouvir a voz do Senhor? A partir do verso 3, diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos a partir da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja.
é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmos todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar-vos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, ansiosos, Senhor, pela Tua vinda. Desejosos, Jesus, desejosos pelo ouvir das trombetas, que causará terror em muitos corações, mas naqueles que permanecem na fé, no ensino, na obediência, mas naqueles, Senhor, que têm buscado ouvir a Tua voz desde já, será a mais linda canção de amor que ouviremos. Ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Toca nossos corações, no profundo dos nossos corações, Senhor. Toca, Senhor, onde só o Senhor sabe, só o Senhor pode, da forma milagrosa que o Senhor fez comigo, com todos nós. Toca novamente, batiza-nos, Senhor, derrama, Senhor, da Tua unção sobre nós nessa noite. Seja o Senhor a tocar os corações, a falar, meu Deus. Eu me ponho apenas como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Te agradecendo, Senhor, por esse privilégio. Te agradecendo, Senhor, por poder pertencer a Ti. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Porque dele e por ele são todas as coisas, para que ele tenha preeminência. Eu não sei se todos nós entendemos isso, mas quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de um personagem histórico, a gente não está falando de uma historinha da Conchichina, a gente está falando do Deus Todo-Poderoso que esteve sobre a terra e nos resgatou. Nós éramos, como está escrito aqui, inimigos. Inimigos pela nossa própria falta de entendimento, por causa das nossas obras más. Se você não está entendendo quem é Jesus, reveja suas obras. Você pode estar se afastando de Deus por causa das suas decisões. Mas sabe o que isso me revela? Que as suas decisões também podem fazer você caminhar em direção a Cristo. Eu fui confrontado por um jovem, há um bom tempo atrás, quase uns 2 anos atrás, sobre por que os milagres não acontecem mais. Eu leio lá na Bíblia, Moisés abrindo o mar, e 10 pragas, o sol para, o algodão fica ensopado, no outro dia está seco e tudo está molhado, machado flutua, água vira vinho, gente é curada. Cadê os milagres hoje? Cadê os milagres hoje? É o que ele me perguntava. Eu falava assim: meu irmão, será que não tem mais milagre hoje? Ou será que o milagre não está acontecendo próximo de você? Eu já cansei de ver milagres. Quer dizer, cansei de forma linguagem figurada. Por mim podem acontecer o tempo todo, mas eu já vi muitos milagres. A minha vida é um milagre. A salvação de um cara que viveu em Porto Seguro
e aproveitou tudo que Porto Seguro tinha de ruim. Festas, drogas, bebida, prostituição, tudo. Eu estar salvo, vivo, é um milagre. Não tinha ninguém crente na minha família. Mas tinha uma pessoa que orava por mim. E era o único que me confrontava, o único que tinha moral suficiente para me confrontar. Ele falava assim: olha, não faz sentido essa vida que você leva. Não faz. Não faz. Você não estuda, você só quer, você trabalha, ganha dinheiro e gasta de noite, e rapaz, você não está entendendo que você está chafundando no pecado. Eu falei: que pecado? Eu nem entendia. Quando essa palavra aqui, ela entra na minha mente e fala assim: olha, era lá no verso 21, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Era eu era o cara que bebia até não lembrar mais o meu nome. Era eu que usava a droga. Era eu que fazia a coisa errada. E eu não conseguia entender o pecado. Por quê? Porque meu entendimento estava totalmente mastigado, destruído pelas minhas obras más. Precisou Deus usar de muita misericórdia para comigo, para que eu pudesse estar aqui hoje, ser esposo da Lorena, ser pai da Elisa e do Guilherme, ser ser genro da Lurdinha. Porque Deus teve grande misericórdia. Se isso não é milagre para você, deixa eu te contar alguns outros. Eu vi o meu filho em leito de morte. E orei a Deus, falei assim: Senhor, eu não vou ser que nem Davi. No pior dia dele, se o Senhor tiver que levar, leve. Apenas console o meu espírito e o da minha família. Mas ele é seu, eu não tenho ilusões. Eu cheguei aquele dia e só orei em casa. Cheguei no hospital, numa calma impossível para um pai. Meu filho estava sendo preparado para ser levado para fazer uma raspagem na boca, que já tinha tecido apodrecendo dentro da boca dele. Era uma criança de 4 anos. Aí eu estava, lembro como hoje, meu sogro, minha sogra, minha esposa, uma amiga. E eu falei para vocês: olha, se o Guilherme não voltar, foi a vontade de Deus e fiquem tranquilos. Mas se ele voltar, saibam que também foi a vontade de Deus. Não achem que eu desisti do meu filho. Eu só estou lutando do jeito certo. Eu só estou lutando do jeito certo. Ele voltou, foi naquele quarto, conseguimos a transferência dele de Santo Antônio de Jesus para o Hospital da Criança, em Feira de Santana. Cheguei lá, fazia 3 dias que médicos, juntas médicas, gente de outra cidade, conferências eram feitas e ninguém sabia o que ele tinha. Eu cheguei com o Guilherme na ambulância, ele quietinho, eu do lado, só orando e intercedendo, colocando a mãozinha em cima dele, ele coberto de feridas. Chegamos lá, desceu, eu do lado dele, chega a pediatra, olha assim: oi pai, tudo bem? Ô pai, é Steve Johnson. Eu falei: como assim? Eu estou há 3 dias vivendo a pior situação que eu pudesse imaginar na minha vida, e você já deu o diagnóstico? Ela: me explica. Ela pegou, foi falar, tudo mais, colocou numa área de isolamento, colocou uma alimentação, botou, enfim. 2 dias depois, o Guilherme já era outra criança. Demoramos mais ainda uns 10 dias naquele hospital. E eu vendo, eu poder dar testemunho da cura do meu filho para todas aquelas pessoas. Isso não é milagre? Esse dom miraculoso que salvou Lorena, quando era pequenininha, boa parte do corpo queimada, no interior da Bahia, tudo para morrer. Tudo para morrer. Mas o Senhor botou as mãos e falou assim: não, eu tenho uma obra para você. Eu vou te curar. Quantas pessoas oraram? Vamos falar aqui, Renata,
ia perder a perna. Não existe reverter aquele quadro. Reverteu. Reverteu. Não existe uma pessoa ser curada de hepatite tipo C, já na cama, fedendo, não conseguia mais se aquecer, todos os exames lá comprovando, tentando medicações em cima de medicações, experimental, gastou o que tinha, e estava lá, e um servo de Deus vai fazer um culto na casa dele, já quase uma extremunção, e ele chega e fala assim: Castolino, tu crê que Jesus pode salvar? Ele, com o restinho de força que tinha, falou assim: eu creio. Fazia dias que não dormia. Para ter algum calor no corpo, a esposa pegava ferro de passar roupa, passava e colocava nele assim em cima, para algum conforto. Mas ele já estava apodrecido e vivo, só esperando o momento. Dias sem comer, dias sem dormir. Nesse culto ele simplesmente adormeceu, apagou. E as pessoas estão ali, e eu não lembro o nome da irmã, mas preocupada. Ela conta que quando todo mundo saiu, ela pegou o algodãozinho, botou perto do nariz dele para ver se ainda estava respirando. Tal qual era a certeza. Ele já tinha feito tudo, porque essa era a ordenança do médico para ele. Ele conta que quando ele recebeu o veredito, falou assim: não há mais nada que eu posso fazer, volta para casa, bota tudo em dia, porque assim, infelizmente, em poucas semanas você vai falecer. Ele disse que chegou no mar de Salvador, e ele não sabe nadar. Ele olhou para aquele mar bravio, e o mar de Salvador é um mar aberto para o Oceano Atlântico. Ele disse que ficou só de cueca, na beira da praia, criou coragem e começou a entrar na água. Ele ouviu uma voz: para! Ele parou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém. Ele olhou para o mar e falou assim: não, coisa da minha cabeça. Deu mais um passo, a voz de novo. Ele assustou. Ele falou assim: o que está acontecendo aqui? Voltou, pegou a roupa, vestiu e foi embora para Itabuna. Pegou um ônibus, chegou em casa, e esse era o quadro final dele. No outro dia de manhã, a noite toda ele dormindo. A noite toda ele dormindo. E ela indo lá de 5 em 5 minutos ver se ele estava vivo. No outro dia de manhã, ela está lá passando roupa, lavando, dando conta da casa, e ela escuta o chuveiro. Aí ela ralhou com o filho mais velho, que era custoso, Mateus. Mateus, desliga esse chuveiro, menina. Ele: não sou eu não, minha mãe. Isso ele devia ter uns 7 anos de idade. Sou eu não, minha mãe. E quem é? É painho. Ela veio correndo. Olhou para ele em pé, tomando banho sozinho. Castolino, você está bem? Ele: estou morrendo de fome, faz um feijão para mim. Ele voltou no médico que disse que ele ia morrer, com todos os exames. Ele falou assim: me explica, doutor. Diz que o médico, quando viu, ele quase cai para trás. Era para você estar morto. Todos os outros pacientes em mesmo estado estão mortos. O que aconteceu? Ele falou assim: o que aconteceu? Eu vou falar assim: Jesus continua curando. Jesus continua fazendo milagres. Mas tem um milagre que é maior do que todos esses. Há um milagre que não é o machado flutuar que é milagroso. Aquilo ali fica pequeno, efêmero. Não é encher os cântaros da viúva de azeite, não é. Não é ter farinha que não acaba, isso é pequeno, isso é coisa pouca. Tirar a mim e a você do inferno? Não há milagre maior. Nós ouvimos aqui na escola bíblica dominical, é a conta impossível. Um homem não poderia pagar. Não faria sentido nenhum um ser todo poderoso vir pagar alguém que ofendeu a ele. Precisou então que Cristo viesse, sendo 100% homem, 100% Deus, pagar, fechar essa conta, com a única solução na matemática impossível. Estamos aqui, sendo salvos por Jesus. Mas tem algo mais maravilhoso, e é disso que na verdade eu quero falar. Nós podemos ser íntimos desse ser. Nós podemos não ser mais, como no verso 21, inimigos do entendimento, cauterizados pelas nossas próprias obras más. Nós podemos ter as mentes renovadas em Cristo.
ressurgidas, ressignificadas, valorizadas. Não uma mente que vai morrer, não uma mente que vai deixar de existir, mas uma mente que será para toda a eternidade ao lado de Jesus Cristo, co-herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Só que a grande obra magnífica é quando Ele nos chama filhos. É quando Ele diz: eu quero ser íntimo. Eu quero olhar para você e conversar com você. Eu quero ouvi-lo e quero me fazer ouvir, mas eu não jogo pérolas aos porcos. Se a gente achar que vir à igreja aos domingos está tudo bem, deixa eu falar para você, não está. Se nós acharmos que fazer apenas as campanhas está tudo bem, deixa eu falar para você, não está. Ou você nutre com Cristo um relacionamento diário, contínuo, importante, ou você não vai experimentar a magnitude daquilo que você pode ser. Eu tenho um ranço comigo. Eu tenho o meu espinho na carne. O meu espinho na carne é: eu não sou tudo aquilo que eu poderia ser. Eu tenho plena consciência disso. Em Cristo eu não sou tudo aquilo que eu poderia ser. Eu não sou o evangelista que eu deveria ser. Eu não sou o intercessor que eu deveria ser. Eu não sou o mestre que eu deveria ser. Isso me incomoda profundamente. Porque eu entendo. Porque eu já tive o vislumbre de viver a benesse da voz de Deus. Não uma vez, mas durante vários períodos da minha vida. Aí a gente olha e fala assim: milagre não acontece mais. Não é que milagre não acontece mais. Nós estamos vivendo um evangelho diferente daquele proposto por Cristo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo um evangelho que não prega mais as multidões, que não confronta mais as trevas, que não gasta horas, investe horas no reino dos céus. Nós não estamos mais vivendo isso, nós estamos vivendo uma outra coisa de método, de mecânica, de forma, de pregações poderosas. Cristo não veio para nos dar pregações poderosas, Ele nos veio para dar vida eterna através de um evangelho simples, para pessoas simples, de forma simples. Viva aquilo que eu te dei e você fará coisas maiores do que eu. Cristo nos chamou para falar não apenas isso. Não que isso não seja importante, que meditar na palavra é porque meditar na palavra não é porque eu tenho mais conhecimento, não é como você estudar uma ciência, que você vai ser agora profundo. Não. Meditar na palavra é porque aquilo você vai conhecer esse ser maravilhoso de uma forma mais profunda. Quanto mais você o conhece, mais você sabe de tudo aquilo que Ele tem para você, mais e mais você vai ser parecido com Ele. É para isso que Cristo veio à terra. Não foi para te salvar, foi para te tornar parecido com Ele. Tornem-se, o princípio espiritual é: tornem-se iguais a eles. Esse é o princípio espiritual. Você adora uma imagem, se tornará igual a ela. Você adora a si mesmo, se tornará tão pecador quanto você realmente é. Você adora o outro, saiba, vai te consumir, vai te pegar de tudo que você tem de precioso que foi dado por Jesus, desde a fundação dos mundos, e vai te tomar. Sendo que se você olha para Deus, que é desde sempre, que é por Ele, para Ele, e Ele, numa palavra maravilhosa que a gente escutou há pouco tempo, Ele é pródigo, Ele esbanja graça, Ele esbanja amor, é rico em misericórdias, e está pronto a responder a você, na exata medida da sua busca. Não ache que sem busca haverá resposta. Vou chegar lá naquele
evento, e Deus vai falar comigo. Não vai. Quem vai falar contigo é o manipulador do evento. Não vai. Se você não tiver busca baseando a sua vida, não é Deus que está falando contigo, são seus sentimentos. É a sua vontade de experimentar algo como aqueles homens fizeram. Faz um milagre aí para a gente quer ver isso. A gente fala, traz umas 2 tinas de água aí, faz um vinho para a gente, faz um machado levitar, cura esse leproso aqui, ó. Aquele eunuco ali, ó, aquele surdo, pronto, dá audição de novo, qualquer coisa. Faz um milagre para a gente. Geração má, até quando eu estarei no meio de vós? O pensamento de Cristo frente... Você imagine se alguém se achega a você. Alguém que você realmente ama. Não pense agora os indiferentes. Não pense as pessoas que você não conhece. Pense as pessoas que você ama. Pense. E pense que essa pessoa só se achega a você para te pedir coisas. Você é o cofrinho. Ou pense que essa pessoa só chega porque você pode ajudá-la nas coisas difíceis. Ela brigou com a namorada, aí você pode ajudar. Ela quer passar no vestibular, pode te ajudar. Eu quero o meu primeiro emprego, eu posso te ajudar. Mas quando é que você vai ter relacionamento comigo? Quando você vai me buscar pela minha própria causa, por eu ser quem sou. Quando? Nunca. Saiba, você jamais vai achar. O mapa do tesouro é óbvio e é claro. Nós precisamos buscar a Cristo pelo fato de Ele ser quem Ele é. A noiva não ama o noivo porque ele tem um carro, porque ela não ama. A noiva não ama o noivo porque ele é importante. A noiva ama o noivo por ele ser quem ele é, na sua essência, imutável. Qualquer outra coisa é interesse e não é relacionamento. Por isso que o relacionamento o que vocês acham que a Trindade experimenta na eternidade? O amor eros? Interesseiro? Não, eu só vou amar. O pai só ama o filho porque o filho pode fazer alguma coisa, porque o filho é o verbo. O filho só ama o pai porque ele é a vontade. Nós só amamos o Espírito Santo porque ele pode consolar os outros. Você acha que existe isso? A Trindade, ela conhece um tipo de amor. O ágape, o puro, o existente desde a eternidade para toda a eternidade. Então ele só espera isso de você. Sabe por quê? Porque é isso que ele derrama sobre você. É isso que ele derrama sobre você. Quando, maravilhosamente, eu estava escutando, tem uma música chamada Colossenses 1, que fala exatamente disso. Que Ele é Deus sobre todas as coisas. E tudo mantém pelo poder da palavra. Quando ele olha, ele fala assim: como eu poderia não ir à terra se eu disse que eu tenho um ágape para eles? Como eu poderia não me derramar, não resolver essa equação impossível? Como eu poderia não estar junto deles na maior de suas aflições, que é estar separado de mim? E eles nem sabem, porque o seu entendimento está cego. Como eu poderia não me fazer sacrifício vivo, puro e santo por eles? Senão eles não vão entender o que é ágape. Eles não vão conseguir ser recíprocos. E o inferno será a eternidade deles. Seja lá isso que signifique. Se for um lago de fogo, será o lago de fogo. Se for a simples separação do Deus Todo-Poderoso, será a simples separação do Deus Todo-Poderoso para toda a eternidade. Mas a minha pergunta é: quantos aqui querem já esse relacionamento? Essa é a pergunta que tem que ser feita hoje. Quanto nós queremos que Cristo fale conosco? Eu quero que pare de ser apenas uma pregação para virar uma realidade na minha vida.
Eu quero que deixe de ser apenas conhecimento para virar ação na minha vida. Eu quero dar o passo de fé. Eu quero vivenciar aquilo que eu já ouvi tanto falar. Quantos estão dispostos? Eu já estive disposto. De uma forma que para mim as madrugadas eram bobagem, jejum de 24 horas era bobagem, pregar para gente desconhecida no ombro, brigar no bom sentido contra as falácias que eu ouvia na minha faculdade. Eu era o cara que levantava a voz. Meu apelido na faculdade era Miss Simpatia, porque eu não aguentava ver alguma coisa que falasse contra o Evangelho. Mas nesse tempo, eu também escutava a voz do Senhor. Não vá por aqui. E eu não ia. Abra seus olhos e conheça a sua esposa. E eu abri. Te acalma. Eu vou salvar seu filho. E eu confiei. Pai, eu estou em pleno desespero. Porque eu não sei lidar com essa situação. Mas eu sei que o Senhor pode. Me acode. Senhor, eu não sei como eu vou pagar as contas desse mês. E ele falou assim, não é você que se sustenta, sou eu que te sustento. E nessa palavra eu caminhei. Passei 4 anos vestindo as mesmas 4 camisetas. E elas nem desbotaram. A camiseta mais barata que eu achei que era só isso que eu podia comprar. Nunca faltou pão na minha mesa. Nunca faltou comida na minha mesa. O Senhor levantava pessoas. Vem almoçar aqui em casa. Vem tomar café aqui em casa. Eu sem R$1 no bolso. Eu vou. Tem problema se eu tenho que andar quase 2 quilômetros para chegar aí? Não, eu vou. Tem problema se é só uma banda de pão, mas eu vou. Porque eu entendia que era sustento. Eu entendia que era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falando comigo. Perdoa-lhes. Você errou quando você levantou sua voz para eles. Perdoa-lhes. E vá lá pedir perdão. Mas meu pai, eu estou certo. Vai lá pedir perdão. Quem és tu? Você se manda? Eu não. Eu vou, Pai. E ver pessoas convertidas, porque simplesmente eu fui pedir perdão a elas. E elas ficaram em choque, porque qual era o normal? Era brigar, era botar o dedo na cara. Eu fui pedir perdão. Falei, Senhor, me perdoe por ter aumentado a minha voz contigo. Aquilo não é uma atitude digna de Cristo. E só o que me importa é Jesus. O resto, que fique de lado. Ou ande junto comigo, em direção a Jesus. Eu entendo o que Davi falou para aquela. O que tenho eu contigo, mulher? Sem Jesus, se você não está indo por direção de Deus, me deixa. Eu não quero. Não me importa. Eu só quero Cristo. Agora, você quer Cristo também? Meu sogro tinha um negócio lindo que ele falava assim, você sabe, Jesus é a argamassa que une as pessoas no casamento. Sabe? Nós só estamos coladinhos assim porque tem Jesus. Experimenta não ter Jesus para tu ver. Ele fala, meu sogro é sábio. Vou escutar. Ele tem dado muito certo até hoje, né, meu amor? Os milagres estão aí para serem vividos. Deus tem falado. Deus tem falado. Deus tem falado. E maravilhosa coisa é andar sobre a direção de Deus. Lore sabe o quanto eu me agonio com as coisas. Principalmente quando eu estou falando assim, Lore, mas eu estou orando e Deus está calado. E eu não sei o que isso significa. Eu não sei mais caminhar se não for sobre a voz dele, sobre a direção específica, sobre... E aí, pai, eu saio desse trabalho, não saio desse trabalho, o que é para eu fazer? E Deus fica calado, e eu fico parado, fazendo aquilo que eu estou fazendo, porque se Deus não me deu uma outra direção, eu já entendi, eu tenho que estar ali. Mas é tão bom quando a gente orando por outras pessoas, e o Senhor fala assim, calma, eu vou curar. Mas é também tão maravilhoso quando o Senhor fala assim, calma, eu vou dar descanso. Chega desse sofrimento que ela tem passado. Você tem que estar disposto a ouvir com os olhos, com os ouvidos, com o coração, com todo o seu corpo e entendimento, aquilo que Cristo tem para você ouvir.
Não ache que vai ser só fogos de artifício. Às vezes vai ser negação de si mesmo. Às vezes vai ser um passar por uma situação que você não entende. Você fala assim, mas não está fazendo sentido. Essa conta não está fechando. Te acalma. Deus é perito em resolver equações que para o ser humano é impossível. Mas saiba que a maior equação de todas já foi resolvida. Nós temos um caminho aos céus. Nós temos um caminho ao Pai. Nós temos aquilo que nós fomos criados para ter, que é amor ágape vindo de Deus para conosco. Eu não sei o quanto você quer isso, mas saiba, Deus só vai se revelar a você na exata medida da sua busca. Não se iluda, não tem botão mágico, não tem pó do perilim-pim-pim, não tem abracadabra. Tem relacionamento com Deus, tem esforço, corrida a ser corrida, não para que eu me justifique, é para que eu me relacione, para que eu entenda. Como que você vai se relacionar com alguém que você não conhece? Como? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa saber de que cor é a cor preferida dela, você precisa saber de que comida ela gosta, você precisa saber qual é o tom de voz, você precisa saber tudo daquela pessoa, se ela é a mais importante para você. Você tem que saber tudo sobre ela. E que cada um pese isso no coração e saiba o quanto tem feito para que Deus se revele a você. Porque senão, vai ser que nem um professor ateu que eu tive. Ele falou que leu a Bíblia de capa a capa 3 vezes e não viu grande coisa. Eu falei, eu te entendo. Eu te entendo. Porque você leu a letra. Você não buscou o autor. Você não buscou o Deus que ela revela. Você só queria conhecimento. Você tem. E se não te fez grande coisa, é porque realmente você leu-a de forma muito equivocada. Minha oração nessa noite é que nós possamos entrar num outro nível de busca. Para que nós possamos ver outro nível de resposta. Que nós possamos ver pessoas batizadas em línguas só para começar. Que nós possamos ver os evangelistas se levantar, que nós possamos ver os mestres se levantarem, que nós possamos ver os bispos se levantarem, que nós possamos ver os profetas se levantarem, que nós possamos ver os pequenos leões rugindo em consonância com o nosso mestre. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?